Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análise de fundos imobiliários e hoje a gente vai conversar sobre o MXRF11, o fundo mais popular da Bolsa de Valores. Então, se você investe em MXRF11, fica aqui que tem algumas coisas que são legais da gente entender no relatório do fundo, que não é todo mundo que fala por aí, tá bom? E se você não investe em MXRF11, também fique aqui, porque esse fundo é exemplo para muita coisa que a gente deve ou não saber na hora de investir. Então vamos embora? Muito bem-vindo a mais um vídeo ao canal DefinMed. Se você já está aqui comigo sempre, vídeos todas as semanas, pegue a sua xicrazinha de café. Hoje eu tô com uma xicrazinha da Mini e tô com uma Mini ali no canto também, na casa da minha namoradinha. Então pega a xicrinha de café, toma um gole e vamos estudar esse relatório gerencial. Bora! Então vamos embora. Tô com o relatório aqui de dezembro aberto, tá? E eu vou começar aqui, ó, na lâmina do ladinho aqui do fundo, ó. Um fundo desde 2012, então é um fundo que a gente considera velho de mercado, velho de guerra, mais de 12 anos aí no mercado. Então, a gente sempre, o fundo entrou, começou, a gente sempre começa a esperar pelo menos uns 5 anos para entender como o fundo vai se comportar em diversos cenários, né? Então, se você não viu, tem um vídeo que eu falo dos Fiagros aqui. Eles são fundos mais novos. E até por isso eles têm algumas dificuldades maiores, né? Então, a gente vê que os fundos de papel que têm mais tempo, eles já conseguem administrar melhor quando surgem essas intercorrências, né? Ao contrário dos fiados, que estão começando agora, né? Então vamos continuar analisando juntos, mas assim, tempo de mercado é um dos fatores que a gente tem que levar em consideração quando vai ou não decidir pelo aporte em um fundo imobiliário, né? Então aqui o que eu quero mostrar para vocês é que o fundo atingiu a marca de 1 milhão de cotistas. E aqui eu já vou deixar o parabéns para o fundo, que definitivamente é o fundo mais popular da Bolsa de Valores. Ele foi o primeiro fundo aí de base 10, né? Então ele se disseminou muito, o que é muito legal, né? Dá oportunidade para todas as pessoas conseguir investir. Uma cota valendo R$ 9 é ó, maravilhoso, né? Então, como sempre, vamos dar uma olhada aqui no que o gestor disse desse último dia. Então, vamos aqui que eu destaquei algumas coisas já, tá? Mais uma vez, elevação do número de cotistas superando a marca emblemática de 1 milhão de cotistas. E ó, olha que legal que ele fala aqui, ó. Mais investidores do que grandes empresas como Itaúsa, Banco do Brasil e Petrobras. Então essas aqui são empresas gigantescas, né, do nosso universo da bolsa. E o MXRF11 está com mais número de cotistas que eles. Então, muito legal, né, o poder de infiltração na comunidade aí que o MXRF tem, né, é importantíssimo, tá? Então vamos continuar lendo, né? O fundo visa alocação de 80% do seu patrimônio em CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários, com bons nomes de crédito. Beleza, vamos evitar os mais arriscados, né? Não tanto um perfil high risk, né? Mais perfil high grade, notas de crédito maiores, de maior qualidade, né? Com carrego atraente, com alto potencial de ganho de capital, né? E aí eles possuem até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras. E eu vou explicar hoje com vocês sobre essas permutas, como é que funciona, como é que não funciona. Afinal de contas, 20% do patrimônio pode chegar a ser em permutas, né? Então a gente tem que saber como isso funciona. Beleza? Que possuem boa rentabilidade, com retornos da ordem de INCC mais 13, né? Um retorno bem alto aí, oferecendo rentabilidades importantes aí no fundo, né? Além de operações com fundos imobiliários com características de CRIs, por motivos de estruturados via FIIs, né? Então, se tiver posição mais tática e posição que eles veem que dá para ganhar um dinheirinho no mercado secundário, eles podem comprar aí fundos imobiliários. Beleza?
Mais abaixo, o fundo encerrou o início de janeiro sua nona emissão de cotas. Então o fundo captou mais 750 milhões aí, né? Ah, e aí ele objetiva diversificar seu portfólio, que é muito bom, né? E diminuir, consequentemente, o risco de cada um dos CRIs dentro desse fundo, né? Além disso, diluir os custos fixos, né? Como, por exemplo, o pagamento da taxa de administração, fomentar a liquidez. O fundo já é muito líquido, né? Então não tem esse problema. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Tá? Distribuição de rendimentos, né? Aqui o fluxo de caixa do fundo. Vamos ver como foi aqui no ano de 2023, né? Teve um resultado de 331 milhões, distribuiu exatamente igual, maravilha, né? Então distribuiu o que é combinado de fato, tá? Aqui abaixo vem a evolução do valor da cota, né? Então a gente vê aqui, ó, valor da cota a mercado, é o azulzinho aqui. E o azulzinho claro é o valor patrimonial. Então a gente vê que o valor patrimonial do fundo fica na faixa aí dos R$ 10, né? E aí o valor de mercado a gente vê que fica um período acima, um período mais abaixo, um período mais acima, né? Então a gente vê que fundos de papel, né? Igual a gente conversou no nosso vídeo sobre P sobre VP, que ficou top. Se você não viu, tá vacilando, então vai lá assistir esse vídeo, né? Então o fundo de papel ele vai ficar por volta do PVP de 1 aí, então a gente não vai ter retorno do nosso patrimônio com valorização de cota, mas sim com pagamento de dividendos, né? Então o retorno do acionista no fundo de papel a gente olha a partir dos dividendos. Então aqui a gente não espera mesmo que o fundo super valorize, né? Aqui a liquidez, né? A liquidez é ótima do fundo, não tem o menor problema em relação a isso, tá? Resultado distribuído aí nos últimos 12 meses, vem mantendo aí 0,11 centavos por cota, né? Mantendo a média aí ele coloca o resultado financeiro dos últimos 6 meses, tá? Rentabilidade, né? Então o fundo tem um patrimônio aí de 2 bilhões 560 milhões 568 mil. Teve um retorno bruto, né, total aí de 18% aí no ano de 2023, né? A NTNB, para quem não sabe, é o Tesouro IPCA+, tá? Os fundos, geralmente, principalmente fundo de tijolo, tem o mesmo mecanismo de retorno aí de um Tesouro IPCA+, né, de uma NTNB. Por isso que a comparação fundo de tijolo NTNB sempre é feita por investidores, principalmente, né, investidores, fundos de pensão, fundos de investimentos maiores. Eles sempre comparam onde eles vão alocar o dinheiro deles, né? Não é nosso caso a gente faz uma alocação estrutural, vou ter uma porcentagem em fundos imobiliários, uma porcentagem em renda fixa e busca essa porcentagem. Então a gente traça um plano e depois busca, tá bom? Então, ó, antes de investir, traçar o plano para depois buscar o plano, senão não tem sentido. Então, enfim, aqui eles colocam mais nesse quesito de comparação, né, para investidores de maior porte financeiro. E o IFIX, 15%. Então a gente vê que o retorno do fundo MXRF11 foi um bom retorno aí em 2023, né? Aí aqui ele coloca o retorno do mercado comparado junto com o NTNB e IFIX, é o mesma coisa que está mostrando na tabela acima, tá? E aqui a gente começa a ver o portfólio desse fundo, e é aí que a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção, para a gente saber exatamente onde a gente está colocando o nosso money, 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 beleza? E essa tabela aqui ela é legal, né? Então, ó, aqui basicamente ele está falando, esse daqui é o valor, se você pagar isso aqui, essa tabela, essa cota de mercado, se você pagar isso aqui, tá? Os CRIs de IPCA+, e os CRIs de CDI+, eles vão te entregar quanto, né? Então, se você pagar 9,28, você vê que o seu retorno vai ser maior, né? Então, sempre o fundo de papel, quanto você pagar na cota, vai estar relacionado com quanto você vai ter de retorno. Então, assim, no longo prazo, você vai comprando sempre, né? Então,
E aí, igual a gente viu, às vezes a cota vai estar acima, às vezes a cota vai estar abaixo. No fundo, vai ser uma média, né? Única coisa é que quando você começa a pagar P sobre VP muito maior que 1,1, já é muita coisa. E aí você vê que o seu yield, né? Aqui, ó, por exemplo, no caso de pagar R$ 10 aqui no MXRF11, você vai ter um yield muito menor comparado com a pessoa que pagou 9,28. Você vai ter um yield de IPCA mais muito menor do que comparado com a pessoa que pagou 9,28, né? Então, nos fundos de papel, isso aqui é um pouco mais relevante, mas nada que mude a longo prazo. Estamos falando de 10, 20 anos de investimento. Então, isso aqui segue o baile, tá bom? E aqui, ó, taxa média por indexador e spread, né? Então a gente vê porcentagem do book. O que é o book? É o total de CRIs que eles têm. Então eles têm 27% dos CRIs deles relacionado a CDI, né? 59% relacionado a IPCA, tá? Menos de 1% é IGPM, menos de 1% pré-fixado, e eles têm 14% de FIIs, que eles veem como oportunidade de talvez fazer um ganho de capital, né? Exato, isso aqui é igual para quem não viu, também tem vídeo do Iridium, do IRDM11. O IRDM11 chega a ter 20% em FIIs, né? Que eu considero bastante coisa, né? Então, descendo aqui, ó, a gente vê investimentos, porcentagem de investimentos do fundo, né? CRIs, afinal, é um fundo de papel, 73%. Caixa, 5%. FIIs, 11%. FIIs, por que que eu falo que eu não gosto tanto de ter uma alocação muito alta, né? Porque aqui o gestor vai estar tentando fazer trade, né? E aqui eu estou tentando investir com uma mentalidade maior de sócio, né? Sócio desses fundos imobiliários. Que eles consigam pegar investimentos em renda fixa com ótimos potenciais de retorno, né? Quando ele compra FIIs tentando fazer trade, já foge um pouco da minha mentalidade, né? Então, assim, é 10% do portfólio, é um valor baixo aí que ele pode ter ganho de capital, pode trazer retorno ao acionista? Pode. O problema para mim é a mentalidade, que muda um pouco da minha, não é compatível com o que eu acredito, tá? Mas eu trouxe vocês aqui para falar também sobre as permutas financeiras, tá? As permutas, elas vão ter dois tipos, tá? As permutas que a gente vai chamar de permuta física, tá? E a permuta financeira, beleza? A permuta física, ela é muito mais comum. E como ela funciona? É o seguinte, tá? Tem uma empresa, beleza? Uma empresa do setor de construção que ela viu um terreno. Ela viu um terreno muito propício para construir um prédio top, um prédio que vai ter inquilino, um prédio com que você consegue fazer uma paisagem bonita, que vai atrair gente pra caramba, e vai chegar no dono desse terreno e vai falar assim: é o seguinte, essa localização para um prédio é muito top, é muito boa. E eu tô querendo fazer um prédio aqui. Eu vou construir todo o prédio, vou fazer absolutamente tudo, tá? Mas eu não quero te pagar por esse terreno, não quero te dar money por esse terreno. O que que eu vou te fazer para te compensar, tá? Quando tudo ficar pronto, o que que eu vou fazer? Vou te dar 4 apartamentos que vão valer pra caramba, vão se valorizar, o lugar vai ser top. E te dou também a cobertura. E aí tu faz o que você quiser com isso daí. O que que você acha? Vai ganhar 5 apartamentos, vai ganhar cobertura só por me dar esse terreno, tá? Então, na verdade, essa permuta aqui é uma troca, né? É uma troca dos apartamentos aí, da cobertura pelo terreno. E aí o dono do terreno vê se ele escolhe ou não, tá? O MXRF11 ele não faz esse tipo de permuta porque ele não tem os terrenos, né? E ele não fica atrás em São Paulo, Campinas, tal, procurando terrenos. Essa não é a brisa deles, procurar terreno em lugar qualificado, né? Então vai rolar mais essa permuta financeira, tá? E o que que é essa permuta financeira, Lucas? A mesma empresa
a mesma empresa de construção vai ver que tem um terreno top ali, um terreno, tá? Eles querem esse terreno para fazer esse mesmo prédio que eles acham que vai dar resultado pra caramba, tá? Eles querem esse terreno. Só que ao invés deles chegarem pro dono do terreno, ou o dono do terreno não quis, não aceitou esse tipo de negócio aqui em cima, eles vão chegar para outra pessoa. Eles vão chegar pro dono do fundo imobiliário, FII. Vai falar assim, ó, temos uma oportunidade do caramba, uma oportunidade top naquele terreno, localização tal, do lado de um shopping. Tá sendo construído ali um complexo esportivo ao lado, um clube. Cara, o prédio é a localização do prédio é sensacional, tá? Vai dar um retorno muito bom, tá? Porém, o dono do terreno, ele não aceitou fazer a permuta, a gente não tá com essa grana para desembolsar agora. Vocês conseguem ajudar a gente? Vocês conseguem emprestar esse din-dinzinho aí para comprar esse terreno? Então eles querem que o fundo imobiliário pague o terreno, tá? Em troca disso, o que que o fundo ganha? O fundo, em troca disso, ele vai ganhar o seguinte: ele vai ganhar vai ser pago depois de novo o valor do terreno para ele, né? Mais uma parte do VGV. Lucas, o que é VGV? É valor geral de vendas. Então, tudo, absolutamente tudo que eles conseguirem vender, que essa empresa conseguir vender, todos os terrenos, todos os lotes dentro dele, todos os aluguéis que estiverem dentro dele, o fundo vai ganhar uma porcentagem. Geralmente fica aí nos 30%, tá? Beleza, Lucas. Então, ótimo negócio, porque traz um retorno top, um retorno de sucesso, mil maravilhas. Não, a gente tem que pensar também que aqui existem mais riscos, tá? E quais são os riscos? Os mesmos riscos de fazer um apartamento, fazer uma construção na planta, tá? Atrasar pagamento, né? Pagamento não atrasar a construção, tem intercorrências no lugar, tem intercorrências com a empresa não conseguir concluir a obra, tem intercorrências na qualidade da empresa, não tem inquilinos que concordam com a empresa de que o resultado naquele lugar seria muito bom, tá? Então aqui as intercorrências podem existir, o retorno é maior, mas as intercorrências que podem ter levam a ter uma necessidade de retorno maior, né? Então, se você corre mais risco, você necessariamente tem que ter mais retorno. Beleza? Entendido, permutas? Agora a gente vai ver o investimento por ativo objeto, né? Então a gente vê crédito corporativo 45%, caixa 5%, residencial 26%, né? E comercial 24%. Então o MX ele separa aí por setores, né? Sendo que o crédito corporativo de empresas é um pouco maior aí. Ok, tudo bem. Beleza? Seguindo, ele coloca aqui a carteira de fundos dele, que é 14%, né? Sendo que 23% da carteira está no fundo SPVJ11, né? 22% aí LP11. E aqui segue os fundos dele, né? O que acontece? Aqui é aquela mentalidade de trade, né? Então, o gestor ele vai analisar os fundos imobiliários e ele vai ver quais ele acredita que tem uma capacidade maior, né, de performar para depois ele vender e fazer um ganho de capital, né? E são esses fundos que ele acredita. Nesse caso, a gente tem que confiar na capacidade da gestora, beleza? E aí a gente vai acompanhando qual é a performance dele, certo? Aqui ele coloca um pouco mais da tabela de CRIs, né? Aqui, ó, abaixo evidencia os comentários do gestor sobre o novo ativo de crédito imobiliário adquirido em dezembro, né? Então, são dois CRIs que eles pegaram, agora em dezembro, né? Um CDI mais 3% e um CDI mais 3,5%, então mais atrelados ao CDI, beleza? E aí, o que é importante da gente ver, ó, o CRI ainda conta como uma robusta estrutura de garantias, tá? Cotas da holding e fundos de reserva e fundos de despesa. Então, eles têm uma grana aí
que é para despesa e reserva, que se eles não pagarem, a gente pode, o fundo, né, tem isso como garantia. Beleza? Aqui também, é, CRI direcional pró-soluto 3, né? A operação tem ampla cobertura de recebíveis com razão de garantia de 142% em cima do saldo devedor do CRI, tá? Descontado do fundo de reserva e parcelas das obrigações. Então, todas as garantias desse CRI é valor financeiro, beleza? A gente vê que dos indexadores da carteira deles, do book deles, 65% está relacionado ao IPCA, né? Então aqui tem aquela frase, ó, never bet against, e seria S&P 500, né? Que é o índice dos Estados Unidos. Então aqui a gente never bet against IPCA. O IPCA geralmente no longo prazo tem dado ótimos retornos. Então aqui um terço vai para CDI, dois terços ele deixa mais para IPCA, né? Bem diversificado nos setores da economia, certo? Aqui o vencimento e as durations, né? Então, ó, vencimento em azulzinho, a maioria vencendo para mais 50% vencendo depois de 2031. E a duration, o que é duration, Lucas? Duration é o tempo médio que você vai conseguir ter o retorno garantido do capital investido, né? Se você falou que vai ter CDI mais 2,5%, é o tempo que você vai ter isso, né? Se o fundo vai te pagando boletos, né, semestrais, por exemplo, aí a duration, obviamente, não vai ser o mesmo tempo de vencimento, né? Por isso que os tempos de duration e vencimento não batem aqui, né? Você vê que a duration, o fundo deixa bem diversificado aqui, tá? Ok? É, CRIs, né, com duration muito longa, a gente pode induzir que eles têm um risco um pouco maior, né? Porque você vai ter muito tempo para conseguir ter aquele retorno que você combinou pela renda fixa. Ele oscila mais, porém a sua marcação a mercado, seu potencial de ganho em marcação a mercado também ele é maior, tá bom? Aqui, certificado de recebíveis de CRIs, né? A soma dos ativos abaixo representa 0,48% do patrimônio do fundo. E aqui ele vai falar sobre 4 ativos, né? Dois deles são permutas, que estão com problemas de inadimplência, tá? Igual eu falei com vocês, por que a gente tem que ver a porcentagem de cada CRI referente ao patrimônio do fundo? Porque alguns vão dar problema eventualmente. Desde que não seja um patrimônio muito grande, uma relação muito grande com o patrimônio do fundo, não tem problema, né? E aqui eles vão colocar nesses textos aqui o que eles estão fazendo para tentar serem remunerados, né? Então, se quiserem, é só pegar o relatório, dar uma lida. Eles estão indo atrás, estão recebendo imóveis, estão entrando na justiça, se desfizeram de alguns CRIs, então o fundo está indo atrás, tá bom? Aqui ele coloca a composição da carteira de CRIs, né? O fundo com maior percentual do patrimônio líquido, 3,65. Então, ok, né, gente? Um percentual bem tranquilo. Ele coloca quem é o devedor, quem é a securitizadora, a quantidade, a duration, o volume de dinheiro, né? O retorno, né? Retorno mensal, na maioria deles. Então a gente consegue ver bonitinho. E aqui ele vai discriminar quais as garantias desse fundo, né? Então tem todas as garantias de todos os fundos aqui para você ver se você tiver dúvida em relação a isso. Beleza? Vou descer aqui mais rapidinho, tá? E aí ele vem colocar sobre as permutas também, né? As permutas, olha que legal esse gráfico que eles colocam. Geralmente as permutas que eles pensam têm uma duração de 4 anos, tá? 4 anos. Sendo dividido numa primeira parte, que é o início da obra, né? Que os primeiros 6 meses eles têm os primeiros 3 anos e meio, né? Eles têm aproximadamente 20% só do retorno, então eles têm pouco retorno nesse primeiro tempo, e aí nesse segundo tempo, que são os últimos 6 meses, ele tem quase 80% do fluxo, né? Então, por isso que eu falei que tem um risco um pouco maior, porque ele passa todo esse período aqui ganhando quase nada.
E aí, nesse período, ele ganha uma porrada, né? Então, é uma estratégia de um pouco mais de risco, mas que o fundo compensa isso, deixando basicamente 10% aí do patrimônio do fundo dessa forma. Beleza? E aqui ele explica sobre as permutas financeiras, que eles optam por fazer permutas em locais top para não ter problema, né? Eles sabem que o risco é maior, mas aí eles vão fazer em São Paulo, Campinas e Campos do Jordão. Campos do Jordão, para quem não sabe, é uma cidade aqui de São Paulo que mais camponesa, cheia de montanhas, turística pra caramba, que bastante gente gosta de ir, né? Aqui eles colocam os retornos das permutas, né? E aqui, por fim, conforme eles explicaram, né, uma das permutas está com um problema ali em cima, né? Então eles já estão colocando as garantias para ir buscar as garantias, né? Então, segue o baile, tá? Aqui embaixo eles vão explicar exatamente as permutas que eles fizeram, quanto a porcentagem de vendas que já teve, a participação do valor que eles vão receber, que foi combinado, quanto eles já receberam, a data de entrega prevista, né? Que no caso já passou nessa daqui, né? E tudo mais, beleza? Aqui eles discriminam bonitinho cada um deles. Beleza, gente? E aí é isso aí. Agora, meus amigos, se você ainda não deixou o like para esse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. A gente está fazendo aí vídeos todas as semanas para conseguir aumentar, né, a capacidade de estudo de cada um de vocês. E eu conto com a colaboração de vocês, deixando aqui nos comentários um vídeo que você esperaria que eu fizesse para as próximas semanas. Muito obrigado, um beijo e tchau, tchau.